A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um podcast, agora com Dr. Nelson Falsarella, que é um grande estudioso da humanidade. Nelson, eu queria começar te fazendo uma primeira pergunta. Na história da humanidade, quando que o homem começou a ter consciência de si mesmo, que ele começou a ter um pensamento, uma reflexão? Essa pergunta é muito interessante, viu, André? Porque, na verdade, embora alguns pensamentos possam ter ocorrido em algum momento, lá para trás, bem mais para trás mesmo, considerando que o ser humano, Homo sapiens, existe certamente pelo menos por 315 mil anos. 315 mil anos já tem registro de Homo sapiens. Né? Jebel Irhoud, em Marrocos, foi encontrado um crânio humano mesmo, de Homo sapiens, 315 mil anos. 315 mil. Algumas reflexões começaram relativamente cedo, mas o que houve em algum momento nesse tempo de existência da espécie humana foi que ele começou a ter pensamentos muito aprimorados, sofisticados, e desde então começou uma evolução de pensamentos e construções ideológicas que não parou, né? E deu no que deu no mundo que nós vivemos hoje. Ô Nelson, isso que você está falando coincide com aquele período que os historiadores, né, chamam de revolução cognitiva, é isso? Exatamente. Tá? Alguns então comentam que é uma revolução. Alguns comentam que começou em torno de 100 mil anos atrás, né? Mas tem alguns que consideram 70 mil anos, mas tem outros autores também que consideram que o mais forte mudança, né, do comportamento humano no sentido cognitivo e construtivo, né, com pensamentos abstratos, pensamentos simbólicos, começou basicamente a partir de 70 mil anos atrás. 70 mil anos. E em 70 mil anos, como que esse Homo sapiens vivia? Vivia em bando, vivia solto? Sim, como exatamente. que é? Não havia cidades, não havia casas, não havia camas, não havia lugar nenhum para ele vivia como selvagem. Ele vivia ao relento, né? Então, era na África. Na África, com uma vegetação que a gente conhece como savana, que é uma vegetação bem rala, né? Não tem árvores brasileiro. Então algumas árvores baixas, não tinha florestas. Então ele vivia numa região assim, de savanas. E ele vivia em bandos, sim, nômades. Tá? Em torno de 100 pessoas, mais ou menos. Tá? Nômade. Nesses bandos, então, existia crianças, né? Casais, eles viviam assim. Então, normalmente eles ficavam num lugar, né? Exploravam um lugar. Nesse lugar eles colhiam, né? As frutas das árvores, então alguma folha que fosse comestível, ou então caçavam animais que, pelo que os historiadores chegaram à conclusão, em torno de não comiam carne todo dia, em torno de 2 vezes por semana. Mas eles caçavam. Você sabe, você estudou, tem registro, de como ele se alimentava dessas carnes? Sim, como que é? Sim. Tem como saber tudo isso. Então, a ciência hoje é muito sofisticada nesse sentido, sabe? Então, eles descobrem coisas de formas que você nem imagina, sabe? Mas descobrem. Então, o que eles têm hoje já, o que há de sabido a respeito da pré-história, né? Isso é pré-história.
é muito grande, sabe? Então, parece que não, mas tem muitos historiadores, ou então arqueólogos, escavando, né? Esses terrenos de onde possa ter fósseis humanos. Não, eles encontram não só alçadas, como também utensílios que eles usavam naquela época. Então, junto às ossadas encontram utensílios, então adornos, sabe, coisas que eles usavam para se enfeitar, né? Entendi. Igual hoje tem também, né? Então, esse Homo sapiens de 70 mil anos, ele vivia em tribos, vivia nômades no soltos mato, né? por aí. No mato mesmo, né? Como eu falei, as savanas. Eles tinham... você falou que eles comiam carne... de vez em quando. De vez em quando, carne de... Evidente, pequenos animais, né, que caçavam. Ou então grandes animais, né? Porque tinha mamutes, tinha alguns mamíferos bem grandes e também. E tinha algum preparo? É isso que eu ia perguntar, comia tudo cru, assim, igual selvagem? Não. Onde entra o fogo nisso aí? Porque na verdade, o fogo começou, quer dizer, o fogo que ele quer dizer, que o André quer dizer, é sobre o domínio do fogo, né? Sobre o preparo. Como que... Não, porque a gente vê nos filmes as pessoas fazendo assim com a pedra, né? Exatamente, vai lascando pedra até conseguir incendiar um graveto seco, né? Claro. Mas começou não com a espécie humana, começou bem antes da espécie humana existir, tá? O Homo sapiens ainda não existia. Quando o Homo erectus, há 1 milhão de anos atrás, que é uma espécie... Se você quiser mostrar alguma coisa que você tem... Eu tenho aqui... Eu tô muito curioso aqui, eu também. Um crânio, né, do Homo erectus, tá? Que é antes do Homo sapiens. Ele existiu antes do Homo sapiens, entre 2 milhões a 100 mil anos atrás. Ele existiu, tá? Foi esse sujeito aqui que dominou o fogo. Ele dominou o fogo. A primeira pergunta que eu te fiz foi sobre consciência. Essa figura aqui não tinha consciência. Não tinha. O que ele sabia fazer, né, quer dizer, eles viviam ao relento, como eu falei, né? Quando muito uma caverna. Mas eles não paravam num lugar apenas. Eles viviam rumando para outros lugares. Porque a hora que terminava toda a oferta de alimentos, eles simplesmente rumavam para outros lugares até encontrar outros lugares férteis de alimentos para explorarem até acabar. A hora que acabava, eles iam para outros lugares e assim por diante. Né? Eram nômades, né? Nômades. Tá? Esse é o Homo erectus. Né? O que importa aqui a gente perceber que ele tem um crânio pequeno, né? Perto do nosso, embora ele tivesse chegava até 1,80 m de altura, mas tinha a cabeça pequena. É alto, hein? Né? É muito alto. E ele tinha um cérebro menor que o nosso, né? Então ele tinha uma cognição um pouco inferior ao nosso também. Mas essa cognição não foi muito... nos envolveu muito, porque quando surgiu o Homo sapiens, eu tenho aqui um crânio de Homo sapiens de 30 mil anos, que é um Cro-Magnon. Mas ele é muito parecido com o nosso atual, tá? E esse Cro-Magnon, vamos pensar, um pouco antes dele, em torno de 100 mil anos atrás, ou um pouco antes, eles não sabiam fazer muita coisa. O que a gente faz hoje é um absurdo perto do que um ser humano de 100 mil anos atrás fazia. O máximo que eles faziam eram ferramentas de pedra, como essa daqui. Isso é uma ferramenta original? Essa aqui é uma ferramenta original, uma cheoliana. Uma ferramenta assim, que foi inventada pelo Homo erectus, tá? E foi passada para outros descendentes, né, do Homo erectus, Homo heidelbergensis e também o Homo neanderthalensis, que é o famoso Neandertal, tá? Que também faziam ferramentas de pedra. Mas o Homo erectus ele fez uma ferramenta como vocês estão vendo aqui. Olha só, ela tem uma forma meio que de pera, né? É um pouco achatada.
ela tem corte dos dois lados. E bem pontiaguda, né? Tem corte e pontiaguda, tá? E do outro lado é achatada para ficar fácil de pegar. Então, a partir daqui, eles podiam cortar carne, né? Porque por esse corte eles cortavam a carne, eles cortavam plantas também, né? E mais outras coisas, né? Como macerar alimento e várias coisas que eles faziam com ferramenta. Era a única engenhosidade que a espécie humana tinha em torno de 100 mil anos atrás. E eles não faziam mais nada além disso. Tá bom? Ô Nelson, deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Até porque já passou por aqui, já passou pelo Grãocast o doutor Carlos Viveiros, que explicou um pouco para a gente sobre a evolução humana, né? Mas reforça para nós. Esse aqui, ele tem um formato de crânio muito menor, uma capacidade cognitiva muito menor e uma mandíbula bem diferenciada. Passando... Esse aqui é o Homo erectus. Não, esse é o Homo sapiens. Esse é o Homo sapiens. É o que você usou agora. Homo erectus, complicado. Homo sapiens. Já tem um crânio, uma massa encefálica muito maior. Aqui a capacidade cognitiva é muito maior. E por que a diferença da mandíbula? Porque aí eu vou voltar com a história do fogo, tá? Que você falou. Quando o Homo erectus ele dominou o fogo, ele começou a cozinhar, assar as carnes, tá? A partir daí, porque carne crua, você tem que mastigar muito para engolir uma carne crua, dá muito trabalho. Então, na época, os estudiosos eles comentam que as pessoas quando comem carne crua, tem essa tendência a comer carne crua, elas ficam horas comendo. Então não existe um jantar, um almoço rápido comendo carne crua, tá? Então eles precisavam de muito mais tempo. Quando o Homo erectus dominou o fogo e começou a criar fogo para poder assar as carnes, a carne ficou macia. A partir daí, por estar macia, ele comia mais rápido. Não só isso, como também ele começou a ter transformações na mandíbula. Porque a mandíbula grande é próprio de pessoas que mastigam coisas duras, tá? A mandíbula grande. Entendi. E ele tinha uma mandíbula maior. Tanto é que ele tinha dentes maiores do que nós. Então a mudança da anatomia do mudança crânio, da mandíbula, vem muito através do uso do fogo, do preparo dos alimentos. A partir do fogo, isso. Então os alimentos ficaram macios. Tá? A partir de então a mandíbula começou a atrofiar e os dentes também começaram a atrofiar, tá bom? Entendi. Você quer fazer uma pergunta? Olha aqui, né? Então os dentes se você comparar os dois, dá para perceber que os dentes são menores, né? Deixa que eu seguro aqui. Coloca de frente aqui, André. Sim. Tá. Né? Os dentes são menores no Homo sapiens, né? Porque realmente ele não precisa de dentes tão fortes como o Homo erectus, que comia de sementes também, né? Então, na verdade, o Homo erectus ele tinha que mastigar grãos duros. Então, usava muito o sistema de mastigação. Essa parte é para frente mesmo, então, né? E algumas diferenciações existem, né? Como, por exemplo, a testa, que é só o Homo sapiens que tem testa, gente. Os outros... verdade. Olha isso aqui, ó. Os outros que foram anteriores ao Homo sapiens, as outras espécies que foram anteriores ao Homo sapiens, eles não tinham testa, tá? Entendi. E outra coisa é o queixo, porque nós temos um queixo muito fino, tá? Só o Homo sapiens tem queixo fino, né? E as outras espécies, que eu não estou com outros crânios aqui, mas pode ver que o crânio do Homo erectus é para dentro e é grosso. Tá? Vocês lembram, né? Interessante. Olha a diferença. Tá vendo aqui, ó? É um pouco pesado para segurar, porque aqui à noite. Só que é resina, viu, gente? Ô, Nelson, deixa eu fazer uma pergunta. O fogo, ele
o domínio do fogo, ele possibilitou uma grande evolução da humanidade, porque mudou a forma de se alimentar. Com isso, criou uma diferença anatômica, uma mudança no crânio e uma mudança completa em hábitos também. Sim, porque o fogo, ele esquenta também, né? E eu acredito também, quando era frio, as pessoas moravam no relento, como nômades que você falou, o fogo esquentava e as pessoas ficavam em volta, né, dessa fogueira. Ficava em volta também. Acredito que animais devam ter medo de fogo, né? Não, eles usavam para afugentar animais, sim, claro. Animais. Além de iluminar a noite também, além de iluminar e aquecer nas noites frias, né? Ô Nelson, e com isso, a gente já começa a falar em hábitos em torno do fogo. Em torno do fogo. Que a gente traz até hoje, né, para nossa vida. Exatamente. Aliás, como nós somos brasileiros, né? Será que é por isso que a gente tem tanto prazer em acender uma churrasqueira? Com certeza. Uma fogueira? Com certeza. Isso está no DNA. Tem algum DNA? Está no DNA, claro que está. Porque nós, uma carninha... Então, o fato de começar a mastigar e a própria mandíbula tornar-se menor, dentes menores, sobrou um espaço maior para o cérebro crescer. Tá? Certo. Então, o cérebro humano, ele tem toda a parte facial meio retraída. E a parte onde está o cérebro é bem globoso, né? Bem grande, perto da face. Certo? Isso é típico de espécie humana. Tanto é que algumas mudanças também, como vocês podem ver aqui, isso aqui é o tólus supraorbital, né? Que é típico dos macacos. Você vê que a espécie humana ela eliminou esse tólus supraorbital e ficou com marcada supraciliar apenas. Tá? Você vê que ela não tem mais aquele calombo aqui. E ela foi usado tudo para preencher e dar espaço para o cérebro crescer. O cérebro crescer significa evolução. Quer dizer assim, cognitiva. Aumento da evolução cognitiva, né, da inteligência e habilidades também, né, físicas. Porque o ser humano tem uma habilidade que todo mundo sabe, né? Vai lá ver uma ginástica olímpica numa Olimpíada, o que eles fazem? Exatamente. Isso aí, que espécie que faz isso? Entrando nessa revolução cognitiva que teve, tivemos até mudança anatômica nessa revolução cognitiva. Sim. Uma capacidade de pensar, de raciocinar, de pensar no abstrato fantástico. Daí começam a surgir as artes. É ou não é? Sim. É por aí. E também começa a se ter uma evolução no modo de viver. É daí que começa a abrir espaço para se ter uma revolução com a agricultura e para ter uma formação de cidades, até de assentamento humano, de concentração humana. De começar a ter casas mesmo, de morar num lugar fechado. Só pegando um gancho ainda na fogueira, né, que eles acendiam fogueira e ficavam em volta da fogueira, e uma vez se alimentado, então eles acabavam tendo mais tempo, né, para pensar. Então eles deviam terminar as refeições e ficavam ali, né, um olhando para a cara do outro, enquanto a fogueira estava acesa, e a partir daí eles começaram a usar a inteligência, né? E eles se reuniam ali, na verdade, em volta do fogo. E deviam curtir, né? Deviam curtir aquilo, né? Então, a partir daí também deve ter colaborado com o fato deles começarem a pensar mais profundamente em torno da existência. Pensar no abstrato, pensar em divindades, pensar em símbolos. É aí que começa a ter o olhar para divindades do céu, divindades da montanha, fazer pedidos para a montanha. É dessa época. É o animismo que fala, né? Animismo. É considerado uma das primeiras religiões, né? O animismo significa assim: o ser humano sempre teve medo da natureza. Tá? Medo do trovão, medo da chuva, medo de inundações, medo de incêndios, né? Medo do sol, medo do frio, do inverno, então do calor excessivo. Então ele começou a achar que a natureza era composta de deuses. Tá? E a partir daí começou a considerar Deus uma árvore que protegia, dava sombra. Esse é o berço da mitologia? É o
berço da religiosidade, né? A mitologia surge daí? É uma evolução? A mitologia disso? greco-romana que você fala? Sim, tudo parte daí, né? Porque na mitologia greco-romana tem o deus dos mares, que é o Poseidon, né? Tem o deus do vinho, que você gosta. O deus do vinho, né? O Baco. O deus de tudo, né? Na mitologia greco-romana. Muitos deles estão relacionados com a própria natureza, né? Como Gaia, né? A deusa da terra. Mas eles cultuavam, né, esses deuses mesmo, igual Deus cultuavam, sim. Ô Nelson, então nessa faixa temporal aí a gente está falando de quantos mil anos? Isso foi de 50 mil anos para cá, quando houve a Revolução Cognitiva. Aí a gente passa por uma revolução agrícola, onde possibilita que a humanidade fique fixa num determinado local, não precisa ser mais nômade, e começam a ter as primeiras cidades. Essa revolução agrícola é de que época? 20 mil anos? 12 mil anos para cá. 12 mil anos. Sim. Antes disso, depois de 70 mil anos, engrossou a partir de 50 mil anos, o ser humano começou a ter, a cognição começou a ficar muito aprimorada e sofisticada. Tá? Foi quando ele começou a construir casas, né? Construir camas, assim, começou a construir coisas domésticas, vamos pensar assim. Tá? Ele começou a pensar no conforto doméstico. Conforto. A Luciana estaria lá na arquitetura de interiores. Se afastar da chuva, né? No sofá, do sol. Exatamente, isso mesmo, né? Pintando numa cor terra. Exatamente. Pintura rupestre é de que época? As pinturas rupestres é da época desse senhor aqui, né? Desse Homo sapiens Cro-Magnon, então de 30 mil anos. Tá. Na mesma e época, essas expressões artísticas? Na mesma época, eu vou citar aqui, né? Que existe. Isso aqui são réplicas perfeitas dos originais que são muito famosos, os originais dessas peças. Esse aqui é um leão, aquele leão que encontraram numa caverna na Alemanha, Hohenstein-Stadel, na Alemanha, tem 32 mil anos. Veja bem, é uma figura que tem corpo humano, mas tem cabeça de leão, tá? O leão era um animal muito forte, muito poderoso, e o ser humano sempre teve medo do leão. Só vou te pedir, Nelson, para tentar falar um pouquinho mais perto do microfone aqui. Tá. Então, isso aqui é uma figura já que representa uma religiosidade, tá? Que misturou aqui, né? É uma mistura de leão com um ser humano. Sim. Né? Então já virou uma divindade isso daqui, porque tem a força do leão, ou seja, um deus, né? É um poder acima da humanidade, né? 32 mil anos atrás, né? Então isso aqui é uma boa representação. Tanto é que isso daqui, na Europa, vocês podem ver que muitas vezes usa a figura de um leão nos símbolos europeus, né? A Peugeot, por exemplo, é um exemplo. A Peugeot vem daí? A partir dessa estatueta aqui. Eu vou perguntar para o Cirineu se é verdade, porque o Cirineu não falou da Peugeot, ele falou da Peugeot. Não falou. Da Peugeot não falou. Mas o leão é um símbolo de forte mesmo, né? Até hoje. Aqui é um mamute, certo? Esse mamute perfeito, assim, é de quantos anos? Esse mamute tem 12.500 anos. É o mamute Spirit Tower. Da França. É francês. E o que é mais interessante, que eu vou até mostrar para vocês, são as figuras de Vênus. Tá? Eu tenho várias figuras de Vênus, trouxe algumas aqui. Figuras de Vênus. Então, o que significa isso? São figuras que... Nelson, procura ver um pouco mais isso. Que são figuras que umas estatuetas, né, humanas, femininas inclusive, que foi predominante entre a Europa e o início da Ásia durante muitos milhares de anos, em torno de 30 mil, 25, 20 mil anos atrás. Tá? Quando ainda não existiam civilizações, né, não existiam cidades, não existia a escrita. Tá? E o povo era nômade, né? Da mesma forma que o registro das primeiras cidades é de quando? A
A primeira cidade é de 9.000 anos, né? A Satal Huyuk, da Anatólia, na Turquia. Na Turquia. 9.000 anos. Vou falar dela já. Tá? 9.000 anos atrás. Mas chegou a ter 5.000 habitantes, hein? Tá? 5.000 habitantes? Chegou a ter 5.000 habitantes antes da pré-história. E as figuras de Vênus, elas tinham todas as mesmas, os mesmos desenhos, né? A morfologia tem seios fartos, um rosto que não tinha nariz, expressão. Não tinha olho, não tinha expressão, tá? Quadris largos, né? As pernas afuniladas que não terminavam em pés, os braços atrofiados, não tinham mãos. Todas iguais. Olha só, essa daqui é essa daqui é da França, chamada Lespug, 25.000 anos. Agora vou mostrar uma por uma, tá? Essa daqui foi a primeira, inclusive, é a mais antiga, que é Holyfels, 38.000 anos. Mas ela é parecida. Olha essa aqui, famosa, Willendorf, da Áustria. A Willendorf, eu lembro famosa, isso aqui está em tudo quanto é livro de história da moçada. 28.000 anos, olha, ela é igualzinha, as mesmas figuras, né? Tá? Igualzinha, inclusive um rosto, até um capuz para não aparecer o rosto. Esse daqui, Gagarino é da Rússia, 21.000 anos, igualzinha. Tá vendo? Essa daqui é tcheca. Essa aqui é a Avdejevo. Não, desculpa. É Doni Vestonice. Essa daqui. Ô, Nelson, mesmo estilo. E é muito curioso. 27.000 anos. Que é de tempos distintos e de lugares distantes. Essa daqui é da Ucrânia. Tá? Você pode ver, ela segue o mesmo estilo, né? Essa daqui que é a Avdejevo, 21.000 anos. Tá? Existe um grande mistério atrás dessas estatuetas de Vênus, tá? Eles acreditam que uma das hipóteses que eles têm encontrado é que elas não são relacionadas com a morte, tá? Porque nunca foi encontrado estatuetas de Vênus em túmulos. Tá? Junto com ossadas, nunca foi encontrada, sempre foi encontradas avulsas. As pessoas às vezes encontram lá na Europa, quando vai cavocar um jardim, às vezes encontra uma estatueta de Vênus, daquela época, de 20.000 anos atrás. Mas o fato é que ela foi uma cultura que existiu na Europa, entre a Europa e até um pouco da Ásia, né? Porque pegou um pouco da Rússia e a Ucrânia, né? Como estava falando, tá? E foi muito abrangente. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, quer ver? A distância. Gagarino, que é da Rússia, essa daqui, até Lespug, tem 3.700 quilômetros de distância entre o local onde foi encontrado essa estatueta e essa outra. No entanto, elas são muito semelhantes. Muito semelhantes. Tá? Olha que fato curioso. E de Gagarino também, em relação a Willendorf, que é aquela famosa, que está em tudo quanto é livro de história, tem 2.180 quilômetros de distância. Elas são muito parecidas. E a mesma representação de arte, né? Tem muito mistério atrás disso. Acreditam que uma das coisas que consideram é que as estatuetas de Willendorf eram usadas como prova de amor. As mulheres ofereciam isso para os homens que elas pretendiam namorar. Então elas davam de presentes para os homens. Quando o homem recebia isso, ele recebia Desde aquela época, as mulheres que pediam os homens em namoro, então. Recebia uma oferta de namoro, né? Tá? Eu pedi o André em casamento. Pensou? Você apaixonado por alguém, aí você dá uma estatueta de Vênus. Ô Nelson, então vamos lá. Vamos dar, legalzinho, né? Vamos dar uma organizada na conversa aqui. Tá bom. Porque você é um grande estudioso disso e a gente tem um conhecimento muito limitado. Então a gente está falando ali que a gente que a humanidade teve uma revolução cognitiva há 70.000 anos.
até então vivia em tribos, não tinha um pensamento muito claro, não utilizavam o fogo para cozinhar as carnes, e aí, com o domínio do fogo, houve uma evolução na alimentação. Isso vai possibilitando também uma mudança na anatomia. E isso vai caminhando até a gente chegar a 12 mil anos, onde tem a Revolução Agrícola, onde começa, principalmente Turquia, Mesopotâmia, naquelas regiões, naquela região começa a se ter da Mesopotâmia, Oriente Médio ali. Começa a se ter um assentamento em torno em lugares fixos mesmo. A gente começa a falar em cidades a partir daí. E nesse meio tempo, com a Revolução Cognitiva, a gente já tem várias expressões artísticas, já tem aí mitologia, já tem o animismo, religiosidade, o princípio a arte. Eles faziam flautas também, viu? A música. A flauta mais antiga tem 45 mil anos. Então já existia música há 45 mil anos atrás. Muito interessante, muito bacana. Então a gente está ali contando, sem muitos detalhes, é claro, um pouco da história da humanidade, chegando no princípio das cidades. E tem muito mais coisas para a gente falar ainda. Então eu gostaria de fazer um break, terminar esse primeiro episódio e a gente gravar um segundo aqui para você continuar a história e a gente ter uma explanação mais tranquila. Tá bom. Muita curiosidade, sim. Podemos sim. Então vamos lá. E aí, Cleber, o que você achou? A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast